Olá para vocês que gostam de vídeos curtos, porque geralmente eu faço vídeos longos, né? Vídeos que são analíticos, que são reflexivos. Então, para vocês que gostam de vídeo curto, que não tem muito tempo, este é um vídeo curto, tá certo? Vou mostrar para vocês a Globo sendo a Globo em período eleitoral. Todo mundo sabe que a Globo tomou partido contra o Bolsonaro, né? Nem sei se era a favor do Lula, porque a Globo nunca foi a favor do Lula, mas ela preferiu ser contra o Bolsonaro durante o período eleitoral. E eu tenho um trecho aqui que eu separei, que é muito disso, tá certo? A Globo sendo a Globo no período eleitoral. Então vamos ver o fake news do William Bonner. William Bonner, né? No debate, quer dizer, na entrevista com o presidente Bolsonaro durante o período eleitoral. Preste atenção. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha? O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem que desmascarar um cara desse, né? Porque, gente, é uma concessão pública. É uma empresa que recebe bilhões dos cofres públicos, que é dinheiro seu, dinheiro do povo, entendeu? Então, o mínimo que ela devia fazer é fazer o papel de uma imprensa independente e colocar um debate político transparente, fazer uma cobertura isenta. Agora você vê a cara desse jornalista, cara de pau, né? Porque ele foi cara de pau. Depois ele quis falar, olha, lembra a pergunta que eu te fiz? Não, ele colocou no começo mesmo, a pergunta foi essa mesmo. O senhor tem xingado ministros do STF. Então, quer dizer, ele quis aumentar a densidade do problema. Ele quis falar que o Bolsonaro xinga todos os ministros, ou mais de um ministro, ou vários ministros do STF. Enquanto ele tinha um problema pessoal com um ministro, que era o ministro do TSE também, que era o presidente do TSE, que era o Alexandre de Moraes, aquele que também estava usando a justiça eleitoral para fazer campanha contra o Bolsonaro, porque ele só agiu para perseguir o Bolsonaro e beneficiar o outro candidato. E aí você tinha esse embate, né, de uma instituição, de um ministro do STF usando uma instituição em benefício de outro candidato, descaradamente, e aí vem a imprensa, esse jornalista aí, numa entrevista durante o período eleitoral, e tenta lacrar o Bolsonaro dizendo que ele estava xingando ministros do STF, como se diz, que o problema dele fosse com a instituição do STF. E não era. E aí ele foi e fez essa gafe. Vamos repetir aqui, só para... Eu sei que vocês podem voltar, mas como o vídeo é curto, né, a gente pode repetir isso e dar esse gostinho de ver o Bonner pagar esse mico. Vamos lá. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O
O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha perdão. fazendo contra mim. Mas, candidato, Ele vinha eu lhe fazendo contra perguntei mim. qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Você Qual era o seu ministros, propósito? falou ministro, foi um ministro específico. Senhor, Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Eu só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha? O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nome da verdade, William Bonner, você mentiu, você fez fake news, você foi tendencioso, você julgou contra as regras do jornalismo, você foi hipócrita e ainda quis ser cínico. Em nome da verdade, William Bonner, fala a verdade. É a Globo sendo a Globo no período eleitoral. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 170 da CCI. E nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, em que você pode doar qualquer valor para manter essa Comissão Cidadã de Inquérito ativa. É a sociedade civil organizada se fazendo presente para buscar a verdade e a justiça social. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Em nome da verdade. Essa foi ótima, né? É a Globo sendo a Globo.